volta, Senhor, dessa comunhão, que o Senhor possa estar nos falando ao coração, Pai. Tira de nós todo cansaço, toda preguiça, toda ansiedade, perturbação, sono, que saia, Pai, em nome de Jesus, e que a atmosfera criada em cada ambiente, em cada lugar, que cada um esteja ligado aqui, Pai, seja um ambiente limpo. Sopra, Senhor, sobre cada um nos seus lugares, lava com teu sangue, tira, Senhor, qualquer coisa que possa atrapalhar, tira qualquer cochicho, porque queremos uma atmosfera limpa, Pai, um ambiente saudável, Senhor, um ambiente onde há liberdade do teu Espírito, onde o Senhor possa nos falar ao coração. Precisamos de ti, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém? Amém, amém. Amém. Faz assim, ó. Brush, 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 brush. Tira, sai tudo coisa ruim, cansaço, sono, preguiça. A palavra brush é uma palavra em inglês. Escova, escova, escova. A gente usa muito essa expressão no Souzo, que a gente faz de libertação e cura, né? Depois de uma sessão, a gente dá um brush, brush, brush. Não fique nada. Nem só aproveitando aqui, já que a gente teve aí um período de uns 15, 20 dias de intervalo, lembrar das 4 primeiras lições. Foram lições de uma introdução da visão da igreja. A primeira lição foi sobre a importância da palavra e como que ela é um fundamento da nossa fé. A segunda lição, a gente fala que a vida cristã é uma vida cristã numa dimensão muito maior do que a gente vive aqui na Terra, ou seja, a gente tem que entender o mundo natural e o mundo sobrenatural, o mundo visível e o mundo invisível. Então, entendendo a dimensão da qual nós entramos, à medida que nos tornamos cristãos, que ela é muito maior do que as limitações que nós podemos ver no dia a dia. Terceira lição, a gente comenta e fala bastante sobre a constituição do homem como tricotômico, né? Ele é espírito, alma e corpo, e qual é a função de cada uma dessas nossas áreas, que culmina na lição 4, onde a gente entende que nosso espírito estava adormecido e pela graça somos libertos, somos salvos, somos renascidos do Espírito, e recebemos o Espírito Santo dentro de nós para uma nova vida, para um novo caminhar. Então, a gente recebe gratuitamente, ou pela graça, a salvação e a libertação. Ou seja, a gente saiu da escravidão do Egito e vamos agora para uma terra, ou um deserto, no caso, que mana leite e mel. Ou seja, vamos ter o maná dos céus, as roupas não se consomem, vamos ter a presença de Deus nos guiando. Estou escutando. Hoje nós vamos entrar nesse caminhar da presença de Deus, porque a gente vai falar da graça para a nossa transformação. Não basta apenas ter nascido de novo, ter recebido a salvação, mas agora a gente entra num processo de transformação. A nova vida vai trazer para nós novos objetivos, novos pactos, novas visões, novos entendimentos e novos padrões. Então, nós vamos reconstruir a nossa vida com um objetivo, ou uma perspectiva, ou um foco, agora diferente do que a gente tinha antes. Porque quando a gente não tinha a salvação, quando a gente não tinha a visão da eternidade, quando a gente não tinha o entendimento do propósito de Deus para a nossa vida, a gente vivia em função dos valores mundanos. Eu queria ficar rico, eu queria ter uma casa, eu queria casar, eu queria ter filhos. Assim, os valores da vida natural era o nosso objetivo maior. Agora a gente passa a ter um objetivo bem diferente desse que eu tinha antes. Eu passo a ter um objetivo eterno. E quando eu começo a pensar no objetivo eterno e não mais o objetivo momentâneo, isso vai mudar radicalmente os meus propósitos, as minhas intenções. E é maluco, eu talvez fale um pouco disso amanhã, que eu vou pregar, como a Bíblia é muito clara sobre: neste mundo tereis aflições. Ou seja, não há paz no mundo. E se a gente ficar com os nossos propósitos de mundo, nós não vamos ter paz, nunca.
E quando a gente muda o nosso objetivo, quando a gente muda o nosso foco para as coisas eternas, para um tempo muito maior do que o tempo presente e o tempo na Terra, quem esteve domingo de manhã vendo o Pianovski falar, ele fala muito do Kairos, que é o tempo de Deus, e o Cronos, que é o nosso tempo cronológico, de relógio, né? Que Deus, ele não é o alfa e o ômega, ele não é o começo e o fim, ele é atemporal, ele é muito antes do começo e muito depois do fim. Ele está em todos os lugares, em todos os tempos, em todos os momentos. Então, assim, entender a eternidade também nos leva a uma dimensão maior de tempo e espaço. E também nos leva a valores maiores de propósito. Isso é muito louco, lógico, por isso que é um processo. Lembra que eu falei? A gente está salvo quando aceita Jesus. Mas isso é o fim da minha vida cristã? Não, é o começo da minha vida cristã. Mas, assim, voltando a entender, a gente tem que estar acima dessas questões. E é muito difícil estar acima. Por exemplo, a gente tem valores profissionais. Você tem alegrias e tem tristezas. Eu lembro uma vez que um rapaz estourou uma champanhe porque a gente fechou um contrato legal. Vamos celebrar. Acabou aquele contrato, o cara não fechou outro e a empresa faliu. Então, assim, é muito maluco isso, porque é muito temporal, é muito passageiro, os valores são muito irrisórios. A crise também é temporal, a crise também passa. Então, a gente, quando tem a visão da eternidade e a gente tem um sucesso, a gente celebra o sucesso, mas não para receber glórias, mas para glorificar Deus por aquela bênção. Então, o nosso sucesso é uma maneira de glorificar Deus e tributar a Deus e dar a Deus a glória. Por exemplo, por incrível que pareça, talvez muitos de vocês não acreditem, mas eu sou uma pessoa insegura. E às vezes eu prego, ou vou pregar, e eu fico já com temor e tremor, que é o que a Bíblia fala. E uma vez um pastor falou assim, como é que a gente faz? Porque eu fico muito apavorado quando vou pregar, ou quando vou ministrar e tal. Eu falei assim, olha, enquanto você ficar apavorado é ótimo, porque o problema está quando você perder o temor. Aí você tem que se preocupar, porque você acha que tira de letra, já dei 10 vezes essa aula, vai ser fácil dar. Aí você está com problema. Mas quando você tem temor e tremor, você está dentro do propósito de Deus. Você trabalha dentro de uma visão de eternidade, não de uma visão técnica. Então, assim, ter a visão eterna, ter a visão do todo, é você saber que você não está fazendo aquilo para a sua glória. Então, o que acontece? No final do culto, às vezes uma pessoa ou outra fala, nossa, pastor, que bênção, que maravilha. Como eu sou um pouco inseguro, eu agradeço, falo obrigado. Na verdade, eu preciso de palavra de afirmação, eu tenho uma carência nessa área. Estou me contando um segredinho. A Mara sabe disso, ela sempre está me ajudando. Mas o que acontece? Então, às vezes, você acaba de pregar, você recebe 1, 2, 3 apoio, aquilo te alimenta na sua necessidade, na sua carência. Mas quando eu chego em casa, eu pego toda aquela oferta, me ajoelho e devolvo para quem de fato merece. Aí eu me ajoelho e falo, Senhor, seja a glória toda dada a ti, e não a mim. Então, assim, nem o sucesso e nem o fracasso tem que tomar a nossa vida. E se você fracassar, como, por exemplo, nós estamos passando por uma tribulação, o país está passando por tribulação, empresas estão passando dificuldade, crises financeiras, poxa, que inferno, o mundo vai acabar. Não. Deus sempre está no controle de tudo. E se você procurar a tribulação na palavra, você vai ver que tribulação traz edificação, traz perseveranças. Tem um monte de benefícios para a tribulação. Então, a tribulação também é um motivo de glorificar Deus. É um motivo de adorá-lo. Ou seja, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro para separar o que é antes
os meus valores importantes e o que é agora que eu tenho um entendimento de eternidade, os valores importantes que eu tenho. Ou seja, o passageiro, aquela situação passageira, deixou de ser o meu grande foco para ser uma situação eterna. Um carro zero, nossa, você vai adorar, você vai se alegrar, você vai sair para passear, você vai dar pulos de alegria. Mas o carro zero, ele fica velho também. Pessoas que nem eu, que já teve lá, sei lá, uma meia dúzia de carro, a gente sabe que todos eles ficam velhos. Às vezes chega uma hora que tem que trocar de novo. Então, assim, não existe não deveria existir. Esse é o processo que a gente vai trabalhar, daquela alegria exacerbada, porque agora eu conquistei um cargo, agora eu conquistei algo maravilhoso, ou agora eu perdi tristeza exacerbada porque eu perdi alguma coisa. Eu tenho que nós temos que sempre adorar a Deus, seja na dificuldade, seja na alegria, seja no sucesso, seja na tribulação. Pô, mas pastor, não é fácil, lógico que não é fácil. Estou falando para vocês e também digo que para eu que estou falando, não é fácil. E assim, se você olha para trás, você já teve tantos problemas que você superou, e se você olhar todos os problemas que você superou, você vai ver quanto que você cresceu, mas parece que o último é pior que todos. O presente, o atual, o que nós estamos vivendo, parece que esse eu não suporto, esse eu não vou aguentar, esse eu vou desfalecer. Não, esse é demais. E, na verdade, nem é demais, ele talvez seja até menor que muitos que você já superou. Mas a gente tem uma tendência a maximizar aquele que nós estamos vivendo no dia a dia. A dívida que não foi paga, a conta que não conseguiu ser saldada, parece que ela é a maior de todas e não é. Mas eu estou falando tudo isso, isso é só uma introdução para essa lição de hoje. E a próxima lição da semana que vem, que vai entrar no segundo... Vocês lembram que eu falei que a igreja tem um tripé da fé? Um deles era a palavra, e o segundo é a aliança. Então vai ser a lição 6 da semana que vem. Não percam, já é um merchan para a próxima aula. Mas vamos falar de hoje. Hoje, alguém pode ler Filipenses 2,12, que está no topo da página 36? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha que legal, né? Então, assim, ser salvo, que foi o que a gente estudou, é quando a gente crê em Jesus e a gente é liberto da escravidão. Agora nós temos que desenvolver. E ele usa duas palavras, temor e tremor. A palavra temor é diferente da palavra medo. O medo, ele me paralisa. O medo me afasta de Deus, porque o medo não vem de Deus. O temor, ele me aproxima de Deus e me afasta do pecado. Por eu estar perto da santidade, por eu andar com Deus, o pecado não me atrai. Então eu tenho um temor ao pecado, porque eu sei que o pecado é algo que pode destruir a liberdade ou a graça ou a grande alegria de estar na presença de Deus. Então, por temor de perder essa presença de Deus, eu me afasto do pecado. Mas se eu tenho medo, eu me paraliso e eu me aproximo, eu fujo dos medos da vida, infelizmente, no pecado, e isso me afasta de Deus. Eu diria assim que é como um imã de atração para a presença de Deus, o temor, e um imã de repelente, o medo. Então, assim, o que me aproxima de Deus é esse temor. Eu não quero, em hipótese alguma, perder o prazer e o paraíso de estar no colo do Pai. A vantagem de ter intimidade com Deus. O saber que existe um lugar secreto que eu converso com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
onde eu sou visitado pela Trindade. Então, à medida que eu tenho mais intimidade com Deus, mais temor de perder isso eu tenho. E por isso que eu falo, às vezes, quando eu vou pregar, eu tenho temor e tremor. Tremor porque é verdade, é físico. Eu tenho tremor nas pernas. Eu não sei quem já sentiu isso. Eu acho que até o Samuel e a Mara, que também dão bastante aula, devem sentir isso até hoje. Às vezes a gente vai dar uma aula e a gente prepara, mas sempre tem aquela... Parece aquele jovenzinho apaixonado, né? Quando vê amado, o coração dispara. Né? Aquela ansiedade que toma conta da gente. Isso é temor e tremor. Isso é bom. Porque é dessa forma que a gente desenvolve a salvação. Ou a gente vai sendo transformado. Lá, alguém abre para mim 2 Coríntios 3,18? Não está no livro, vai ter que abrir. Posso ler, pastor? Pode. 3,18, né? Isso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha que doideira, gente. Vamos imaginar esse versículo. Olhando como espelho a glória do Senhor. Ou seja, quando eu acordo de manhã e olho no espelho, quem que eu tenho que ver? Eu revestido da santidade de Deus. É Deus em mim e eu nele. Eu nele e ele em mim, a esperança da glória. Mas olha o que acontece. Quando eu começo a buscar com fervor, com temor e tremor a presença de Deus, eu vou começar a ficar mais parecido com Deus. E é interessante porque ele fala que somos transformados de glória em glória à sua imagem. Ou seja, se eu quiser dar um passo na glória para dar outro passo na glória, eu tenho que pisar na glória, eu tenho que estar na presença de Deus. Por exemplo, se eu estou no deserto, eu vou dar um passo de deserto em deserto. Então, assim, depende aonde eu estiver, eu vou caminhar. Então, eu tenho que escolher o caminho da santidade, o caminho da presença de Deus. Então, desde manhã, quando eu me olhar no espelho, contemplando como por espelho a imagem de Deus em mim e eu nele, eu vou conseguir pisar na glória, ou seja, eu vou andar de glória em glória. Isso significa de riqueza em riqueza? Não. De pobreza em pobreza? Não. Isso significa de glória em glória. Seja no sucesso, seja no fracasso. Tanto faz. Eu estou, meu foco é a eternidade, meu alvo é a eternidade, e meu alvo não são as preocupações presentes. Isso muda tudo, isso sara a depressão, isso remove a ansiedade, isso liberta da aflição. Porque a minha aflição, a minha ansiedade, a minha depressão são por resultados momentâneos, fracassados ou desesperados ou inequívocos. Mas a minha visão da glória, ou o meu caminhar com Deus, vai me levar a uma visão maior. E é esse o propósito do crescimento. Por exemplo, sendo transformados, eu acho assim, eu tenho 40 anos de evangelho. 40 anos de evangelho. Já fiz seminário, pós-graduação e já li sei lá quantos livros. E já li a Bíblia também não sei quantas vezes. Eu poderia dizer que eu sei muita coisa. E o dia que eu disser isso, eu já estou no declínio. Porque o dia que eu olhar para trás, há 2 anos atrás, e achar que eu sou a mesma pessoa, que eu conheço a Deus igual eu conhecia, eu estou estagnado. E se eu estou mais pecador do que eu era, eu estou em declínio. Então, assim, eu quero, daqui a 2 anos para frente, olhar para o ano de hoje e falar assim, nossa, eu aprendi bastante.
Nossa, eu evoluí. Nossa, essa experiência com Deus foi marcante. Eu não quero ficar contando casos ou experiências aqui de 50 anos atrás. 50 anos não era salvo, mas de 30 anos atrás. Porque senão eu estou estagnado naquela época que aconteceu aquele sinal. E os novos? E o caminhar? Parou? Parou no tempo? Então, assim, eu acho que a gente tem... Eu lembro que no seminário tinha um colega lá que ele teve uma experiência com Deus, uma visitação fenomenal, e que fazia 15 anos atrás. Falei, puxa, ele está vivendo essa experiência há 15 anos atrás, de lá para cá não aconteceu mais nada? Não, vida cristã é uma vida em transformação. E a gente percebe isso nos pequenos detalhes. Alguma coisa que te irritava, já não te irrita mais. Alguma coisa que te tirava do sério, já não tira mais. Alguma coisa que tinha muito valor, já não tem tanto mais valor. Alguma necessidade de autoafirmação, já é desnecessária. Aquelas argumentações sem fim, vocês já conversaram com pessoas que não tem fim uma discussão, é réplica, tréplica, quíntupla, vigésima, vai ficar argumentando, contra-argumentando sem fim. Essas coisas são ruins. Então, assim, se você começar a ter transformações, você percebe que está tendo transformação, o casamento melhorou, o relacionamento melhorou, não, tudo está pior, não está insuportável, não dá mais, peraí, tem alguma coisa errada. Eu não estou andando de glória em glória. Eu não estou num processo de crescimento. Então, aí eu tenho que usar isso como uma luzinha de alerta. Peraí, o que está errado? E eu vou dar uma fórmula para vocês. Eu vou dar uma fórmula para vocês que é fantástica. Você tem um chefe intragável, uma secretária chata, um cunhado insuportável, eu vou dar uma fórmula que funciona em 100% dos casos para resolver esse problema. Vocês sabem o que é? A solução desses problemas, que vocês passaram o Natal, agora todo mundo deve ter tido um cunhado assim. Existe uma fórmula. Mude você. Não espere das pessoas. A hora que você mudar com ele, com ela, a situação, a atmosfera, tudo vai mudar. Sabe aquela secretária rude, grosseira? Leva um bombom para ela. Sorria para ela. Porque o mundo vive da ação e reação. Ela é grossa, então todo mundo é grosso com ela. Mas se você quebrar o ciclo da bicicleta da ação e reação, você vai descobrir que essa secretária, ela não sorri para ninguém, mas o dia que você chega, ela sorri para você. Porque toda vez que você chega, você é simpático, você sorri para ela, você cumprimenta ela, você dá uma bala para ela, e ela vai, sem você fazer nada, ela vai mudar com você. Então, quando a gente quer que mude algumas coisas desse mundo, a fonte da solução de todas essas questões está em nós mesmos. Eu tinha um problema sério de festa de família, porque como pastor, sempre tem aqueles que querem te provocar o tempo todo. Então, sempre que você chega na roda, eles provocam algum assunto para gerar discussão, controvérsia sobre religião. E eu caía feito um patinho, porque eles bebiam, quando eu chegava na roda já estava todo mundo altinho, e aí você queria discutir alguma coisa, e a gente, na nossa inocência, quer usar argumento que a Bíblia diz, e eles não estão nem aí, eles estão para lá de Marrakech. Imagina você ficar argumentando filosoficamente, ou cientificamente, ou teologicamente. Então, no fim, virava uma discussão e sempre acabava numa situação bem desagradável. Aí, depois de bater cabeça, acho que de uns 5, 10 anos, nem sei qual foi o volume, e uma relação até um pouco meio chata, não quero ir na festa, não tenho vontade, porque eu sei como são eles e tal, eu resolvi mudar. E aí eu decidi que toda festa de família, em vez de entrar em rodas de conversas, eu ia servir. Então eu passava a ficar na churrasqueira, eu passava a ir para a cozinha, pegar os pratos, servir as pessoas, ajudava no que precisava, e passei a servir. Quando eu estava, às vezes, conversando com alguém que vinha algum assunto picante, eu saía.
Eu não alimentava aquela conversa, nem questionava, eu simplesmente saía da roda. Moral da história. Depois aí de um ano, mais ou menos, fazendo isso, comecei a ouvir, assim, elogios de pessoas que eu não suportava. Não, o Elton é legal. Nossa, o Elton é super. Então, pararam de falar mal do pastor, pararam de falar de igreja, pararam de me perseguir, e eu passei a ter momentos mais agradáveis com eles, até porque não adiantava, eu não ia mudar aquele cenário, eu não ia fazer eles pararem de beber, eu não ia conseguir convencê-los daquilo que eles estavam provocando para que eu caísse feito um patinho. Então, assim, eu só estou dando um exemplo de como a transformação e a mudança na nossa vida é importante. E às vezes, por exemplo, já faz o quê? Uns 15 anos que eu ajo desse jeito, né? Às vezes eu me vejo tentado a voltar ao velho homem, né? Argumentar, e aí uma luzinha acende, eu falo, não, Elton, não vai funcionar, o outro sistema funcionou, então volta para isso. Então, assim, desenvolver a salvação, desenvolver a vida cristã, é trazer essa glória e glória para nossas vidas. E para isso, é algo que nós temos que buscar em Deus, nós temos que sermos transformados. Por isso que aqui fala, fomos salvos, no item 1, no item 2 é estamos sendo salvos, e no item 3 é seremos salvos. Ou seja, vamos para a glória e vamos para a eternidade. Porque esse item 3 é o nosso objetivo. Esse item 3 é o nosso alvo. Esse item 3 é aquilo que nós queremos. Por exemplo, se eu vou de Campinas a São Paulo, e meu objetivo é São Paulo, então eu vou do meu nascimento até a eternidade, meu objetivo é a eternidade, no meio do caminho, posso ter tombado um caminhão e fechou a pista da Anhanguera. Aquele obstáculo vai me impedir de ir para São Paulo? Eu vou paralisar? Eu vou recuar? Eu vou voltar para Campinas? Não. Eu vou pegar um atalho para Bandeirantes e vou continuar com o meu foco. Meu foco é chegar em São Paulo. Ainda que o caminho possa ser um pouco diferenciado por causa dos obstáculos, eu vou contornar porque eu não perdi a visão, eu não perdi o propósito. Eu não perdi o foco, eu não me deixei paralisar, eu não me deixei ficar estagnado, eu não retroagi, eu não voltei para trás, eu continuo tendo o mesmo foco. Mesmo que eu tenha que fazer uma recuada, vai ser uma recuada estratégica para atingir o objetivo final. E não uma recuada de quem desistiu. Então, ter esse foco da eternidade é o processo de transformação de glória em glória das nossas vidas. E aqui ele usa a figura da cruz. Que ele, assim, a cruz, que é onde Jesus sofreu o sacrifício final, é o valor da eternidade. Porque Jesus, ele se permitiu morrer porque ele sabia da ressurreição. Então, se ele fosse olhar só para a cruz e ele chegou a olhar e pediu, afaste-se de mim esse cálice, porque ele sabia da dor que ele passaria, ele não suportaria a cruz. Mas como ele sabia do propósito da eternidade, ele suportou a cruz. E o mais incrível, ele era o único ser humano na criação que poderia morrer sem pecado. Porque todos pecaram e todos são justificados de morte. E ele, que era o único que não tinha pecado, que na verdade o diabo não imaginava que isso existisse, e era o único que tirou a autoridade do pecado, ou da morte. Porque como o diabo assumiu as chaves do mundo, como o diabo assumiu o comando da natureza humana, por isso que diz que esse mundo jaz no maligno, e ele é o príncipe deste mundo, não existia e não existe homem que não peque. Então ele sabia que todo homem era pecador e que todos eram passíveis de morte. Até o dia que ele matou um inocente. Na hora que ele matou um inocente, aquele mesmo direito que ele adquiriu quando Adão pecou, que ele pegou de Adão as chaves do mundo, ele perdeu para Jesus, porque agora ele tinha matado um inocente. Não sei se vocês conseguem entender esse projeto de Deus
e que ele, na verdade, não havia entendido, porque quando ele matou Jesus, diz a Bíblia que houve festa no inferno. E quando eles estavam festejando, o próprio Jesus vai lá e abre as cadeias e pega as chaves do inferno. Então aquilo, tipo assim, poxa, por essa a gente não esperava. Na verdade, foi a grande tacada de Deus para que toda a humanidade fosse resgatada através do único sacrifício de uma vida inocente. Porque se você for ver aqui, no Velho Testamento, o sacrifício era por animais puros. Mas o sacrifício de sangue, ele só cobria o pecado. Ele não removia o pecado. O sacrifício de Jesus, ele é único e definitivo porque ele não mais cobre o pecado, mas ele remove o pecado. Então, assim, por isso que até entendendo, quando a gente fala que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, todo dia, quase que todo dia, eu oro e peço perdão pelos meus pecados e peço para que Jesus lave os meus pecados. Porque eu não quero perder a salvação. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas pode ser que no meio do caminho eu dê uma brecha, eu abra um portal, eu dê uma legalidade, eu faça alguma coisa que eu possa perder a salvação. Esse é um assunto que, para quem conhece as doutrinas religiosas, existe duas linhas de pensamento, uma de Calvino e outra de Armínio. Calvino é que você foi predestinado desde que você nasceu para ser salvo, e o outro foi predestinado à condenação. E que isso já está escrito e que você não tem escolha. Então você pode pecar à vontade, se você foi predestinado para ser salvo, você vai ser salvo e acabou. Essa é uma linha de pensamento calvinista, e tem a outra linha de pensamento do Armínio, que diz que não, a salvação ela é desenvolvida e você pode perder a salvação e você pode não ir para o céu. Até porque na Bíblia diz que tem muitos pecados ali escritos, fornicação, tem um monte de pecados, e fala assim, não herdarão o reino de Deus. Tais pessoas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não serão salvas. Então, mesmo você aceitado a Jesus, tendo no processo de transformação, por isso do temor e do tremor. Se você deixar o pecado entrar, e o pecado ele não te invade, porque você é selado, você é protegido, você é guardado pelo sangue de Jesus. É você que abre a porta para ele entrar. Se você deixar o pecado entrar e fazer morada, você pode perder a salvação. Por isso que a gente está desenvolvendo a salvação. Então aqui quando ele fala libertação do poder do pecado, perdão dos pecados e cura física e emocional, que é o item 4, 5, 6 das obras da cruz, eu faço 3 analogias aqui que eu acho interessante. A libertação, eu comparo a saída do povo de Israel do Egito. Eles eram escravos no Egito, e aí quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, e entra no deserto, eles foram libertos do pecado, da escravidão. Passaram pelo batismo das águas e agora estão entrando no deserto da salvação, que é o processo de transformação. Lembra que no deserto, uma geração inteira morreu porque tinha o Egito no coração, e a nova geração, os abaixo de 20 anos que nasceram no deserto, foram salvos porque foram limpos do Egito no coração. O Egito é a figura do pecado. Então, assim, aquela geração inteira que morreu no deserto, ela morreu porque ela tinha ainda o pecado no coração. Ela não se transformou o suficiente para se limpar totalmente. Tanto é que eles tinham saudade das cebolas do Egito, eles tinham saudade do tempo que moravam no Egito, reclamavam o tempo todo, viram o mar abrir, viram milagres, caía pão do céu todo dia, eles eram protegidos do sol por uma nuvem, era iluminada à noite com uma coluna de fogo, as roupas não rasgavam, não ficavam velhas, as sandálias não terminavam. Quer dizer, tinha uma porção de sinais sobrenaturais na vida de deserto que mostrava para eles que Deus estava presente,
mesmo assim, eles ainda tinham um coração no Egito. Então, a salvação, ela vem na saída da escravidão, mas ela tem que ser desenvolvida. Então, no deserto, por isso que a gente fala muito de ter um coração como criança, ter um coração novo, um nascer de novo, porque quem foi salvo foi aquela geração com o coração livre para uma nova vida. Então, assim, o deserto é o perdão dos pecados e uma transformação da nossa vida. É a cura emocional, é a cura da alma, é a cura das nossas carências. E esse é um processo de transformação que só vai terminar na nossa morte. Tá? E o último passo na história bíblica de Israel, que não é o último, é a entrada em Canaã. De novo, eles passam pelo mar, e eu diria até que seria, vamos supor, o batismo do Espírito, e aí eles entram na terra prometida, que mana leite e mel. Curiosamente, eles ganham todas as batalhas, eles vencem todos os inimigos, mas assim, se a gente olha a escravidão, o que é uma escravidão? É uma vida com muito menos do que eu preciso. Eu vivo sempre aquém das minhas necessidades. O deserto, eles tinham comida, eles tinham carne, eles tinham água, Deus dava tudo, as roupas não envelheciam, as sandálias não ficavam velhas, tinha proteção do sol, proteção da noite. Eles tinham estritamente o necessário. E em Canaã, na terra prometida, quando eles derrotam os inimigos, eles têm mais do que o necessário, porque eles começaram a habitar em casas que eles não construíram, colher plantações que eles não plantaram, a receber frutos que não foram produzidos por eles, ou seja, eles tinham mais do que eles tinham produzidos. Isso mostra que a nossa vida com Deus, ela tem que ir num processo crescente. É material? Não, eu só falo do material e do espiritual também. Mais o espiritual do que o material. Eu tenho uma vida com Deus, onde eu saí da escravidão do pecado e agora começo a desfrutar de uma vida livre. Aí no deserto, eu tenho uma vida onde Deus me supre todos os dias com o básico, com o necessário, com o pão nosso de cada dia, com os lírios dos campos não trabalham e nem tecem, mas são mais bem vestidos do que o maior rei. Então Deus me supre com alimento, com roupa, com aquilo que eu preciso, com básico do que eu preciso. Agora, para superabundar, eu tenho que entrar numa dimensão de glória maior, um entendimento de eternidade maior, para poder entrar nesse estágio de vitória em vitória. Porque ali não era de guerra em guerra, era de vitória em vitória. Era de saquear despojos e saquear despojos. Então, essa é a nossa meta final. Tá? Então, assim, essa visão do povo de Israel é uma figura já dada por Deus na história deles para a nossa vida cristã. E aí eu sou livre das maldições, porque eu venço os inimigos, eu vou derrotar Satanás, porque o Satanás está sempre tentando me destruir. Eu não vou mais acreditar nos cochichos de condenação, de fracasso, e vou entender claramente e vou viver claramente com foco e um objetivo na vida eterna. Eu não sei se vocês repararam, nós já estamos na página 39. E agora, assim, é importante a gente entender a graça redentora, a graça que nos redime. As palavras eu já usei da outra vez, elas são muito bonitas, né? A redenção, a salvação, é como se fosse um pagamento de uma dívida, né? Uma dívida praticamente impagável, nós estamos condenados à morte por essa dívida, ou à prisão perpétua, aí vem um benfeitor e paga a nossa dívida e nos liberta, tira a gente da condenação da cadeia. Então é redenção, propiciação, remissão, expiação, justificação. Palavras lindas, hein? Decoraram? Redenção, propiciação, justificação, santificação, expiação.
Tudo isso aí é libertação da vida da escravidão. Tá? Então, e não é por esforço, não é por mérito, não é por obras realizadas, é por graça, é de graça. Basta crer. E Deus dá essa redenção, essa reconciliação, essa salvação. Por isso que a gente tem que entender a eternidade. Porque é isso que nós estamos ganhando. É isso que está sendo dado para nós. Se eu não entender essa dimensão de eternidade, eu vou ficar acabrunhado no meu temporário, na minha vidinha do dia a dia. Talvez eu fale amanhã, o Kelson pregou há 2 domingos atrás, falando sobre os amalequitas e Moisés, que Uri e Arão seguravam as mãos dele e o povo de Israel vencia os amalequitas. E no último versículo desse capítulo, ele fala uma coisa que é impressionante. Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver. Deus fala assim para o povo de Israel, a vitória que vocês tiveram contra os amalequitas é só o começo, porque esta guerra nunca vai acabar. Ou seja, a guerra do povo de Israel contra os árabes perdura até hoje. E Deus fala para eles, nunca vai acabar. Então, quando a gente olha, às vezes, alguma situação que a gente fala, putz, o Brasil está acabado. Eu vou dizer para você, por quê? Você achava que ia ser um reinado de paz e amor? Nunca vai ter paz. Nunca vai ser só bonança. E cuidado, porque o período de bonança é muito perigoso. É quando vem alguém e puxa teu tapete. É quando o tombo é maior. Porque o período de bonança é onde você abaixa a guarda. Onde você para de ser vigilante. E aí vem realmente um soco de direita e te nocauteia. Então, não fica preocupado, não. O mundo jaz no maligno. E não é isso que vai derrubar a gente, porque a nossa visão não é essa. A nossa visão não está fixa no temporal. Nossa visão está fixa no eterno. Tá dando para entender, gente? Está todo mundo tão quietinho. Vamos. A graça cobre nossos pecados. Tá? É interessante isso. Muita gente não entende, porque cometeu tanta atrocidade. Poxa, agora eu aceitei Jesus e estou justificado, estou limpo, estou salvo. É verdade. É verdade. Eu já vi irmãos confessarem pecados que são indizíveis, vamos dizer assim. Não dá nem para compartilhar. E esse irmão estava assim super chateado, super acabrunhado, falou, não posso nem tomar Santa Ceia, o que eu fiz é imperdoável. Então eu falei, irmão, para aí um pouco. Pelo que você está me falando, você está arrependido. Mas eu não me conformo de ter dado esse escorregão. Não, você está falando para mim, você está confessando para mim e você está dizendo que você se arrependeu do que você fez. Então por que você não vai tomar Santa Ceia? Se você se arrependeu, você foi perdoado, você foi lavado pelo sangue de Jesus e não tem por que não tomar Santa Ceia. Você está criando uma religiosidade que não existe. Agora, a tua queda, ela tem que ser trabalhada. Eu não tinha um relacionamento muito próximo, a gente não se falava muito, eu sou seu pastor, mas eu não tinha consciência dos seus fatos. A partir de hoje, eu quero estar mais perto. Eu quero interceder pela sua vida, eu quero acompanhar a sua vida e para que você não caia mais. Mas o fato de você ter caído e você ter se arrependido não significa que você não é digno, porque pela graça sois salvo. Não é por mérito, não é porque agora ele se ajoelhou no milho, porque agora ele rezou 10 Ave Maria e 20 Pai Nosso, que ele vai estar justificado. A hora que ele se arrependeu, ele já lavou pelo sangue de Jesus aquele pecado. Então ele já está justificado. E aí é muito louco, porque as pessoas não entendem a graça. Elas acham que é algo... Poxa, mas assim, quando fala do malfeitor da cruz,
É interessante que alguns dizem que é o ladrão da cruz. Outros, pior ainda, dizem que é o bom ladrão da cruz. Primeiro, para a cruz não era condenação de ladrão. Era de malfeitor bravo. Senão não ia ser executado na cruz. O máximo que faziam com o ladrão era cortar a mão, mas nunca pendurar na madeira. Então eram provavelmente um assassino. E segundo, chamar o cara de bom é uma coisa sem sentido, porque não existe bandido bom. Ou é bandido ou não é bandido. Agora, bom bandido, eu desconheço. Só no Brasil que tem. Que não é bom. Mas tem gente que chama ele de bom bandido. Mas, assim, e é incrível, né? Porque a gente lê isso anos e anos, o bom ladrão, Dimas, tem até nome, né? E a gente acha que aquilo está coerente, mas não é. O cara era um malfeitor, era um assassino indigno de ir para o céu. E é o único cara em toda a história bíblica que tem certeza que foi para o céu. Porque Jesus fala para ele, ainda hoje estarás comigo. Então, assim, para a gente, para a nossa lógica humana, é inconcebível. Mas para a lógica de Deus, por isso que a gente tem que enxergar a eternidade. Fala, Mara. Quando eu penso em pecado, eu penso em Davi, pastor. O cara foi um assassino. É verdade. O cara foi um adúltero. É verdade. Mas ele se arrependeu e mudou de atitude. Então, pronto. O conceito que Deus olha para pecado não é o nosso. Não é o nosso. A gente, às vezes, fica se crucificando, sendo que o próprio Deus já nos perdoou. Não, e Deus ainda é capaz de olhar para Davi e dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. É para deixar a gente maluco. Mas por quê? Porque o que Deus quer é um coração quebrantado. E Davi tinha um coração quebrantado. Mesmo escorregando na banana, mesmo fazendo coisa errada, ele tinha um coração quebrantado. Fala, Edward. Ô, pastor, só aproveitando e estender um pouco mais a capivara de Davi, o homicídio foi algo brutal, assim, mas ele teve várias pisadas na bola, quando ele quis até matar a família lá de Abigail, né? Deus não tinha mandado ele fazer aquilo, e pela graça também, Abigail foi e ofereceu uma expiação e salvou a família dela, né? Mas não era algo que Deus tinha mandado. Quando ele também faz o censo lá, que, poxa, também é algo que desagradou a Deus. Então, assim, Davi, se a gente olhar eu já estudei umas coisinhas das capivaras de Davi, e Deus fala, pô, o cara segundo o meu coração. E até uma coisa que, acho que foi o pastor Kelson, não sei se foi o pastor pregou esses dias lá, ele falou assim, pô, você vê quantas coisas, e daí Deus fala, segundo o meu coração, e realmente Davi, ele se arrependia, ele falava, pô, ele não colocava culpa em ninguém das faltas dele, né? Ele falava, eu pequei, eu agi muito loucamente, né? Enfim. É isso mesmo, é exatamente isso. Então, isso fica claro que nós não somos salvos por obras, mas pela graça. E graça é uma palavra difícil de entender, porque é de graça. É favor imerecido, é algo dado para nós que nós não merecemos, mas é simplesmente dado. O que você fez para merecer? Nada. E às vezes a gente confunde um pouco a nossa vida cristã com as obras. Não precisa ser muito assim, eu sou fiel nos dízimos, então isso significa que eu preciso de bênçãos financeiras. A gente quer uma contrapartida de obras. As pessoas vivem assim, tentando negociar com Deus os seus atos de bondade. Quem faz caridade por retribuição é o pessoal das trevas, porque diz o pessoal da espiritualista, né, que quando você é bom, você vai vir rico na próxima encarnação, ou não vai vir como uma barata ou um rato, né? Então, para não vir como uma barata ou como um rato, eu faço caridade, ou seja, eles estão aí na negociação das obras. Ou um grande artista que faz uma caridade lá da enchente, não sei das quantas, e ele doa $1 milhão, só que isso tem que sair na televisão, porque ele quer que a doação dele seja reconhecida pelos homens, porque ele acha que ele vai ganhar alguma coisa nos céus por causa daquela caridade. A própria igreja vendia indulgências,
As pessoas deixavam até o inventário, deixando toda a herança para a igreja, porque achava que deixando toda a fortuna para a igreja iria para o céu. E nada disso salva. O que salvou o ladrão na cruz foi simplesmente ele ver que Jesus era o Filho de Deus. É louco isso. Isso é completamente louco. E por que a gente vive essa loucura? Porque à medida que a gente cresce na salvação, na medida que a gente cresce na fé, na medida que a gente é transformado, a gente aprende a ser muito menos juiz e muito mais amor. A gente aprende a amar como Deus ama e não julga, não faz valores e juízos sobre as pessoas. E isso é muito importante. A gente não pode entrar nessa linha. Discernir as coisas é diferente de eu julgar as coisas. Pessoas podem fazer coisas completamente diferentes da que eu acho ou do que eu penso, mas eu tenho ainda assim que amá-las. E eu amo as pessoas e eu odeio ao pecado, mas não as pessoas. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades desse mundo. Então, se a pessoa está escrava do pecado, eu tenho que aprender a amá-la e odiar o pecado. Eu talvez fale um pouco disso amanhã. Se vocês não puderem ir, tentam ver pela internet. Bom, concluindo... Tá dando spoiler do culto. Spoiler do culto e da próxima aula também, né? Não percam a aliança. Então, assim, a gente tem que entender que a vida com Deus, ela é alimentada pela identidade de filho de Deus, pela santidade ou integridade, ou por uma vida reta, uma vida transparente, uma vida sem segredos, pelo equilíbrio, pela serenidade, pela temperança, pela dignidade e pela honra. Isso é uma vida com Deus. Isso é que nós temos que alimentar. Nós somos enxertados. Lá em Romanos 11:17 diz assim, nós somos enxertados na oliveira verdadeira, que é a seiva, é Jesus. Então, assim, nós não éramos corretos, mas agora a gente começa a receber do Espírito Santo de Deus em nosso espírito, que foi renascido, a seiva verdadeira, o alimento verdadeiro. Então, a vida sem Deus é uma vida que produz frutos ruins, né? Então, a gente tem que sempre estar antenado nisso. A gente não pode dar espaço para a lista dos pecados que estão na Bíblia, né? E existe também uma confusão na sociedade chamada de hipergraça. A hipergraça, que aqui no livro de vocês diz que é licença para pecar, já que eu sou salvo, já que Jesus me lava dos pecados, um pecadinho aqui, outro ali não vai fazer falta. E tem gente que se acostuma até ao adultério como rotina. E não existe isso. Não existe aquela graça que ama incondicional e que tudo é suportado e que tudo é aceitado. Então, assim, tem algumas igrejas pregando isso, tem algumas doutrinas pregando isso, e existe um limiar entre o amor incondicional e a graça, a hipergraça. A Bíblia fala de graça e não hipergraça. Por exemplo, mas existe castigo ao pecado? Não, existe consequência. A hora que você se arrepende de um pecado, você é perdoado. Mas, por exemplo, se o cara roubou e foi preso, ele vai ter que pagar as consequências de um julgamento e de uma cadeia. Se a menina transou e engravidou, ela vai ter que carregar essa criança no ventre. O que Deus pode fazer, ele não castiga. Ele pode transformar as consequências do pecado. Olha que doideira. Mas Deus pode pegar as consequências do pecado e transformar aquilo em bênção. Uma vez um amigo nosso estava super chateado porque a filha engravidou. E ele estava assim, menina que cresceu na igreja, aquela coisa e tal, e ele estava arrasado. Aí ele veio falar comigo. Eu falei, irmão, primeira coisa, nós não temos que ficar aqui julgando o que foi feito. Nenhuma vida
diante de Deus, pode ser tirado de ser bênção. Então, o que está dentro do ventre da sua filha é bênção. E isso você tem que entender desde o princípio. Nenhuma vida é criada sem que Deus permita. Mas, irmão, ela já se arrependeu. O que ela vai fazer daqui para frente é cuidar do filho dela. E ela vai ter que ter responsabilidades, ela vai ter que assumir, vai perder a adolescência, vai ter um monte de consequências disso. Por outro lado, Deus pode transformar tudo isso em bênção. Deus pode fazer ela amadurecer antes do tempo, Deus pode gerar temor e fé nela que ela não tinha. E eu te garanto que essa criança, você consagre ela desde o ventre ao Senhor Jesus e ela vai ser bênção. Então, assim, a gente tem que entender que o arrependimento, ele não nos desvincula das consequências, mas ele pode amenizar muito das consequências pela graça de Deus. Aí volta a graça, mas não a hipergraça. Não pecou, tá tudo limpo. A nossa igreja vale tudo. A pessoa pode ficar adulterando, mas eu continuo recebendo e vou dar para ele, vai continuar cantando no louvor. Não é assim que funciona. A vida do pecado tem consequências e você tem que fugir do pecado. Se você está sendo atraído para o pecado, alguma coisa errada está na sua vida. Você tem que consertar isso. Enquanto não consertar isso, dificilmente você vai ter um crescimento espiritual ou vai ter um mover de graça enquanto isso estiver ocupando a sua vida. Porque o pecado e a santidade não andam juntos. E Deus nos projetou por um alvo, por um propósito. Lembra nosso propósito aí para São Paulo? Se eu mudei meu propósito, agora não quero mais para São Paulo, quero parar em Jundiaí. Peraí, então você não vai chegar onde você quer. Você não vai chegar na eternidade. Você vai ficar pelo caminho. Na hora do juízo final, você não vai passar. Porque você desistiu, não porque o alvo foi mudado. Não, você desistiu. Você deu legalidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um pastor pode ficar possesso? Difícil responder? Se ele não estiver vivendo em santidade, pode. Nós não ficamos possessos porque a gente, quando aceita Jesus, recebe um selo do sangue de Jesus. Que nem lá na Páscoa judaica, que eles sacrificaram uma ovelha, pegaram o sangue e passaram no batente da porta. Vamos dizer que o batente é a nossa testa. E aí o espírito de morte não entrava na casa que tinha o sangue do cordeiro. Então nós somos selados com o sangue de Jesus. O diabo não entra em nós. Nós não ficamos possessos. Mas tem uma maneira de eu ficar possesso. Se eu abrir a porta. Deus não permite, se nós não permitirmos. Deus não arromba e nem o diabo arromba. Quem abre a legalidade para que haja uma possessão, para que haja, por exemplo, eu acabei de citar, um homem adúltero que continua praticando adultério, ele deu legalidade de uma possessão demoníaca. Porque no fluxo ou numa relação sexual entre pessoas, há um portal escancarado de fluxos. Então, se ele está praticando adultério, ele está fluindo fluxos com o diabo. Então, ele está dando legalidade para aquilo. E aquilo é uma legalidade que um dia ele pode ser liberto, se houver o arrependimento. Outra pergunta curiosa. O que é pecar contra o espírito que não tem salvação? A Bíblia diz que quem pecar contra o espírito não tem mais salvação. Está com o microfone mudo, Mara. Negar Jesus? Negar Jesus. É um pecado pesado, hein? Porque eu tenho que confessar para ser salvo. Se eu nego, eu estou abrindo a porta. Mas vamos supor que eu negue Jesus e depois eu me arrependa de ter negado Jesus. Mara, você está muda. Mara muda. Microfone, Mara. Aí é tal da história. Você está crucificando de novo o Filho de Deus.
Então, esse negócio não está valendo, não. Na verdade, eu faço essas perguntas provocativas, ninguém tem a resposta definitiva, há muitas teorias, mas para mim, assim, eu não sei exatamente o limite, mas uma das coisas eu sei, que quem peca e não se arrepende, não será salvo. Então, eu acho que é um tipo de pecado que nunca vai haver arrependimento. Então, como a Mara citou, às vezes quem crucificou Jesus de novo, às vezes é um pecado que ele escolheu as trevas e ele não vai se arrepender mais e aí ele vai ser condenado. Mas, assim, para mim, o maior sinal, vocês foram muito precisos. Negou Jesus, quer dizer, a salvação está diretamente ligada ao aceitar Jesus. A Mara falou, pecou 2 vezes, também é muito correto, quer dizer, você crucificou de novo Jesus, mas para mim o sinal maior é que não se arrependeu. Se eu não me arrependo, não tem jeito de eu ser resgatado. Pastor, Mas toda tese tem dúvidas. por isso que, assim, eu sempre aprendi, né, não sei se está certo, que o suicídio é um ato que vai para o inferno, porque não tem como a pessoa se arrepender de ter Isso foi bom você perguntar. vida. Foi bom você perguntar. E tudo que a gente ouve e aprende como doutrina, a gente sempre tem que colocar algum questionamento. Por exemplo, quando eu falo assim, não se arrependeu, vai para o inferno, tem um exemplo bíblico que eu acho que eu vou encontrar no céu. Mas na Bíblia não fala que ele se arrependeu, que é Adão. Mas eu acho que Adão foi para o céu. Então, a gente cria teorias aqui, mas na verdade ninguém tem convicção. Outra coisa que você questionou é exatamente isso. Por que relaciona o suicídio como um pecado de inferno? Quando, na verdade, e se a gente estuda psicologia, a gente vê que o suicida, a última coisa que ele quer na vida é se matar. Ele só se mata porque ele quer se livrar da dor. Ele não suporta a dor, mas a maioria dos suicidas quer viver. Só que a dor é maior do que as forças dele de lutar contra a dor. E aí ele se mata. E por que fazem essa relação do suicídio na Bíblia? Porque a Bíblia tem 2 suicídios. E, curiosamente, os 2 suicidas da Bíblia foram para o inferno. É quase que certeza que os 2 suicidas da Bíblia foram para o inferno. Não por causa do suicídio. Por isso que, assim, às vezes a gente já cria um chavão, né? Sim. E nem sempre esse chavão é verdadeiro. Uma vez eu li um livro que o pai dele tinha se suicidado e ele carregava essa dúvida eterna, que o pai tinha ido para o inferno, até um dia que ele teve um sonho e Deus falou com ele que não. E eu estou falando uma história que a gente pode administrar do jeito que quiser. Mas os 2 exemplos da Bíblia são 2 exemplos que a gente estudou na segunda aula, que é não arrependimento, mas remorso. Que é o caso de Judas e é o caso de Saul. Judas se suicidou e o rei Saul também enfiou a espada no peito dele e se matou. E esses 2 pecaram e não se arrependeram, tiveram remorso. Judas tentou devolver as moedas e Saul tentou limpar a barra com Samuel. Então, assim, o que caracteriza o inferno dessas 2 pessoas não foram os suicídios, mas foram pecados sem arrependimento. Então, assim, é importante isso que você falou, a gente não criar essa tese. A gente tem muito cuidado com essas... Assim, quando eu faço esse tipo de afirmação como uma verdade, ela não pode ser uma verdade, ela é uma dúvida. Uhum. Ela tem várias linhas de raciocínio. Hoje, dentro da psicologia e dentro, às vezes, até de algumas linhas religiosas, a gente não tem essa convicção, a gente tem muita dúvida sobre o assunto. Então, eu posso ter um pensamento, você pode ter outro, então, assim, a gente não pode determinar uma verdade absoluta. Não sei se vocês estão entendendo. E, inclusive, esse é um dos propósitos do curso e esse é um dos propósitos da nossa igreja. Nós não somos os donos da verdade. Nós somos exatamente o que nós aprendemos hoje. Uma igreja em processo de crescimento. Eu não sei se eu contei para vocês quando eu comecei, eu tinha uma igreja, essa igreja acabou
se diluindo, eu fiquei com um grupo, e aí eu comecei a procurar uma igreja para eu frequentar. Fui em várias igrejas, até que Deus me direcionou para a igreja da família cristã. E aí eu comecei a frequentar a igreja da família cristã, e a primeira forma arrogante ou ousada que eu procurei o Kelson, falei, não, estou pensando em me filiar a essa igreja e tal, e eu, como teólogo, mestre, então, falei, qual é a doutrina da igreja? Tipo assim, já estava pronto para entrar em discussões doutrinárias, né? Aí o Kelson olhou para mim e falou, puxa, irmão, que bom que você perguntou isso. Nós estamos em construção. Você quer nos ajudar? Aí ele me desmontou. Porque eu, com toda a minha arrogância, vocês nem imaginam que eu era arrogante, ainda sou um pouco mais. Com toda a minha arrogância, assim, poxa, como assim? Nós estamos em construção, nós somos uma igreja em construção. Não tem nada assim definitivo, é assim, acabou. Então, isso para mim chama muita atenção. E a igreja é assim até hoje, ela é sempre muito aberta. Por exemplo, você pegar o livro que o Kelson vai lançar agora e as ministrações que ele deu até que a porta se feche, você vê que ele não entrou em nenhuma discussão doutrinária sobre pré-tribulação, mid-tribulação, pós-tribulação. Ele fala do final dos tempos de uma forma mais ampla, mais precisa, mais que todos concordam. E não entrou nessas questões de linhas teológicas. Eu achei assim muito sábio. Eu falei, nossa, ele conseguiu abordar um assunto que tem tanta discussão, principalmente algumas igrejas, doutrinas são tão carregados nessas linhas, né? E ele conseguiu deixar tudo isso de uma forma amena e não entrou nessas discussões teológicas. Então, o que eu posso te responder, Maia, é que a gente está em construção. E que esse assunto é um dos assuntos que a gente não tem uma resposta. Eu acho que não depende do fato em si de se dá ou não, mas de tudo que está carregado antes e porque ele... Eu acho que nem nós temos capacidade para isso. Então, se você conhece alguém, nunca diga assim, não tem mais jeito, nunca mais vou ver, porque talvez a gente até se surpreenda, não sei, né? Amém? Gostou das dúvidas que eu lancei? Eu não tenho resposta para elas também. Mas estamos aqui juntos para aprender. É esse o propósito. Tá? Alguma pergunta? Então tá ótimo. Vamos orar, gente? Bem-vindos de volta para 2023. Saiba que vai ser um ano de guerra, mas também vai ser um ano de vitórias. A guerra contra os amalequitas não vão acabar. Mas nós vamos continuar com as mãos de Moisés levantadas. E se Moisés se cansar, nós vamos ter um Ur e um Arão para nos ajudar a manter a mão levantada. É isso aí, irmãos. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa comunhão, obrigado por esse grupo. Continua falando aos nossos corações, Pai, porque até eu que estou ministrando, estou sendo ministrado. E é isso que nós queremos, Pai, o fluir da Tua presença, o fluir da Tua graça, a revelação de uma palavra rema, uma palavra viva, uma palavra que não é uma palavra simplesmente em um tempo e no espaço, mas é uma palavra maior que essa, Pai. Obrigado, Senhor, fala ao coração de cada um, abençoa essa semana de cada um, Pai, abençoa esse ano que está se iniciando, que o Senhor possa estar abrindo caminhos novos, aplanando os caminhos, aterra os vales, Pai, corta os montes, e que cada um, Senhor, possa realmente ter essa presença da glória do Senhor todas as manhãs, diante do espelho, e que eles não simplesmente enxerguem Jesus no seu caminho, mas que eles possam ver as pegadas de Jesus. Pai, livra-nos, Senhor, de andarmos segundo aquilo que achamos, mas leva-nos a andar aquele caminho que o Senhor já tem traçado para nós. Ensina-nos a seguir as tuas pegadas, Pai, porque sabemos que o teu caminho é seguro, o teu fardo é leve e a tua graça nos consola. Vem estar presente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.